Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Tech. Nessa semana a gente dá início a uma nova série de conversas aqui com o engenheiro eletricista Josemar Cruz. Eu sou Carla Arantes, comando essa conversa que a partir de hoje fala sobre inteligência artificial. Josemar, vamos começar explicando o que tantas pessoas falam sobre inteligência artificial generativa. O que é isso? Muito bem. Bom, esse termo, que está associado à geração de coisas, à geração de conteúdos. Na verdade, vamos ser sinceros, não está gerando nada de novo. O que o sistema faz são processos computacionais, em vários data centers com softwares de alto poder de processamento, acessando o banco de dados, cruzando informações e respondendo a uma pergunta que o internauta faz através do seu computador ou do seu dispositivo. E ele aprende com outras respostas. Como tem, normalmente, muita gente perguntando a mesma coisa, ou temas que são comuns na vida das pessoas, eles até facilitam essas respostas através desse cruzamento de informações e sai um resultado. Por isso que chama de generativa. Mas as informações estão lá, estão dispostas em toda a rede mundial, centros de pesquisas, bancos de dados, portais, textos, tudo isso já está meio que espalhado pelo mundo em grande quantidade. O que esse sistema faz é isso, faz essa varredura focado naquilo que você perguntou e extrair instantes, já com algumas regras gramaticais, regras de redação e sai aquele resultado. Isso também serve para vídeo, também serve para áudio, que é mais complexo, mas ele está, digamos assim, usando modelos existentes para criar aquilo que você perguntou. Até para a criação de imagens, né? A gente tem visto no uso de redes sociais, por exemplo, a criação, e aí você já pode inclusive informar se aquilo foi criado via inteligência artificial, a criação de uma pessoa, assim, de uma mulher ou de um homem, você só define quais são as características e aí esse sistema busca como se fosse um banco de imagens, essas características e formam uma nova persona? A primeira coisa é o que deram adotado o nome de prompt, né? Ou seja, é uma janela onde você vai escrever o que você quer, descrever como você quer. Quanto mais detalhes colocar, quanto mais informações solicitar, mais completo vai ficar o resultado. Você botou uma frase de 5 palavras, vai ser uma coisa lá totalmente abstrata, mas você começa a colocar detalhes do que você quer. Eu quero um ambiente com praia, na maré baixa, com sol às 7 da manhã, com 100 pessoas, com coqueiros, aquilo. Você começa a descrever, ele vai buscar esses conceitos e vai montar aquela imagem. Se você bota praia só, vai vir qualquer coisa. Então, a formação da imagem, ele também vai buscar esses modelos. E conforme o resultado, você vai aprimorando e vai ajustando. Então, já tem. O cinema já usa isso, já está usando isso para algumas cenas, para ajustar a posição do ator, luminosidade, aquela coisa toda assim, para otimizar o resultado daquelas cenas. O filme Avatar, que é um filme que já tem talvez 15 anos, eu acho, já usava esses conceitos de criação de modelos, só que dentro de sistemas fechados, computadores de alto poder de processamento fechados. Agora está tudo em nuvem. Ou seja, qualquer pessoa pode acessar isso aí. Agora é preciso ter um ser humano por trás, né? E daí surge até uma nova profissão dentro da engenharia, que é o engenheiro de prompt. Exatamente, Justamente para poder filtrar, né? Senão fica um negócio completamente maluco. Então, se as empresas precisam dessas ferramentas para melhorar sua produtividade ou gerar algum resultado, já tem pessoas preparando essas janelas, esses prompts, de forma tal que aquele grupo possa usar adequadamente com aqueles objetivos e não ficar uma coisa aberta sem direção. Pois é, e falando desses objetivos, a grande polêmica envolvendo a inteligência artificial é o que os especialistas chamam de lado luz e lado sombra, ou seja, o uso para o bem e o uso para o mal da tecnologia, que sempre existiu, né, Josemar? Toda a tecnologia. O Nietzsche, que é um filósofo, né, que falam que é o segundo maior depois do Platão, né, que fala, né, o homem a ponte entre o abismo e o super-homem, né, é o conceito da humanidade. Então, toda tecnologia nova tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Obviamente que no início é natural que a gente veja o lado luz de tudo aquilo ali, mas existe o lado sombra. Então, um exemplo que a gente pode citar, simples de ser entendido, uma faca. Uma simples faca,
Ela pode ser um instrumento, né, para cortar comida, para fazer diversas coisas, enfim, né, até maçonaria e tudo mais, mas pode ser usada para cometer atos criminosos e tudo mais. Então, é o lado sombra da própria faca. Ela não foi criada com esse objetivo, mas pode ser usada para isso. Se tornou, né? E outras tecnologias também tiveram, né? A aviação, quando o avião começou a ser fabricado em série, houve acordo entre os países para não usar para a guerra, porque sabia que na época alguém enxergou que um ataque aéreo é um ataque devastador. Mas quebraram o acordo e hoje a aviação militar é uma categoria à parte dentro das guerras. A mesma coisa acontece com o mundo digital, né? Você cria uma coisa que dá muito acesso à informação, as pessoas ficam maravilhadas com tudo aquilo que aparece na sua frente, porém tem um lado sombra que é o uso de fake news, né? De informações, desinformação, né? Direito autoral que é tomado de graça sem ninguém ser reconhecido, as empresas com dificuldade de formar suas imagens. Então, tudo isso tem que ser também observado. A utilização para golpes mesmo, para golpes, né? Enfim. Então, sempre há esse lado, né, dessa dialética, né? E existe forma de barrar isso, de fiscalizar e inibir? Olha, cada vez mais os sistemas de segurança da informação são exigidos, né? Inclusive, teve um ato recente, né, da empresa de segurança que a boa parte da planta da Microsoft era baseada em cima dela, que aconteceu, né, recentemente. Chamado apagão. Deu apagão na aviação, por exemplo, no mundo inteiro, né? Então, porque certamente ele foi o que aconteceu é que foram atualizar o software e essa atualização entrou em conflito com os sistemas que já estavam instalados e simplesmente travou tudo, né? Mas ataques de vírus, Nesse caso, por exemplo, não foi considerado um ataque hacker, foi um erro de dentro do sistema. Do sistema tentando atualizar contra a prevenção contra ataques. Então, assim, é um mercado à parte da segurança da informação, não somente contra as empresas, que esses ataques acontecem, como contra as pessoas, né? E exige o tempo todo que você tenha sistemas que fiquem rastreando essa propagação de vírus que é permanente. Então, mais uma vez, o lado sombra que se manifesta, que requer uma categoria à parte de pessoas com conhecimento tecnológico só para prever esse tipo de insegurança. E aí, falando desse mau uso da inteligência artificial, agora, em agosto, tem início a propaganda eleitoral no Brasil, nas eleições municipais, e o Tribunal Superior Eleitoral tem essa grande preocupação de coibir o uso de inteligência artificial como propaganda contrária, né, como dos opositores. Isso. Existe forma também de evitar que isso chegue? Qual é o estrago que isso pode fazer na imagem de um candidato? O problema todo, Carla, é que como hoje qualquer pessoa é capaz de fazer conteúdo, o que não era no passado, no passado gerar conteúdo significa ter estrutura para isso. Hoje você falou, as grandes indústrias de cinema e tal. Hoje qualquer celular gera conteúdo de qualquer pessoa. Então, ao usar um recurso inadequado, visando prejudicar alguém, seja até numa campanha eleitoral, a resposta dos sistemas legais, como o Tribunal Regional, o Tribunal Superior, não é imediata. Então, basta 24 horas para você causar um estrago no candidato adversário e o direito de resposta ainda vai levar mais alguns dias. Isso realmente requer uma atenção muito grande. Então, a vigilância tem que ser, além dos sistemas que controlam a legislação eleitoral, dos próprios eleitores, de não ficar propagando notícia falsa. Aquilo que receber do nada, ele verificar a veracidade daquilo ali, antes de propagar, sabendo que pode prejudicar alguém ou até mesmo se prejudicar, porque é crime. E as plataformas podem ter essa responsabilidade também de tirar do ar, ainda que a justiça não tenha determinado, mas a partir do momento que foi identificado que é uma informação falsa ou que é um vídeo criado a partir de inteligência artificial, as plataformas podem tomar essa atitude de tirar do ar? É uma atitude de responsabilidade, porque essas plataformas, quando elas nascem, muitas delas sem ter regulamentação para aquele tipo de assunto, né? E até que se cria uma regulamentação, muitos problemas já aconteceram, né? A própria inteligência artificial tem esse problema, né? Surgem coisas que são disruptivas na vida das pessoas e você não vê legislação associada a esse tipo de atividade. Então, requer essa responsabilidade dessas plataformas.
As experiências do passado já mostraram o estrago que isso causou, né, na democracia no mundo inteiro, em situações de eleições anteriores. E agora há uma certa preocupação, porque eles veem eles mesmos ameaçados se as plataformas não tomarem providências com a sua credibilidade, mas não é fácil não, porque a lei nunca acompanha na mesma velocidade. É isso, na semana que vem a gente continua falando então sobre inteligência artificial. Você segue acompanhando o Papo Tech aqui no portal T5, também nas redes sociais. Até a semana que vem.